Fala, seus espadachins amaldiçoados do caramba! Eu sou o Dogueira e hoje eu vou falar sobre um dos mangás que tem estourado ultimamente, né? Ele começou como um meme, como uma parada engraçada assim, mas ao longo do seu desenvolvimento ele acabou virando um dos melhores mangás que se tem pra ler atualmente, né? Desse gênero shonen, Baru Shonen. Kagurabashi é uma série de mangá japonesa criada por Takeru Hokazono. O Takeru Hokazono, ele estava querendo criar um mangá que fosse um sucesso, né? Ele já lia muito Naruto, já lia também muito Chainsaw Man, segundo algumas entrevistas, e ele queria criar um mangá que logo de primeira, né, logo de cara, ele já fosse um grande acerto. Nisso, ele lançou outros mangás, né, como alguns one-shots, que eu não vou citar aqui, mas em 19 de setembro de 2023, Kagurabachi lançou seu primeiro capítulo pela Weekly Shonen Jump. E antes do seu lançamento, Kagurabachi ele já foi meio que promovido pela Shonen Jump com algumas imagens, né, vazando, um pouco do seu conceito sendo vazado. E antes do seu lançamento oficial, né, do seu primeiro capítulo, a gente já tinha algum conteúdo que a gente poderia especular sobre Kagurabachi. E esse conteúdo, ele era tão bom que ele começou a gerar um hype absurdo, velho. Todo mundo achava que Kagurabachi realmente era um mangá que tinha muito potencial, velho, que ia destronar Naruto, destronar Jujutsu Kaisen, destronar Boruto. Seria a nova cara da Shonen Jump, né? Aí nisso o hype foi crescendo pra caramba. As pessoas já diziam que era o melhor mangá e ele nem tinha sido lançado. Aí assim, esse hype foi crescendo de uma maneira tão grande que o hype acabou virando meme. O Kagurabachi, antes mesmo do seu lançamento, a galera começou a fazer meme, né? Dizendo que era melhor que outras obras, era melhor que Vagabond, era melhor que Monster, era melhor que Boruto. E ele nem mesmo tinha sido lançado, velho. Aí virou um meme. Esse meme começou a ganhar várias proporções, né, absurdas na internet, sendo meme no Twitter, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Reels do Instagram. Todo mundo tava falando, até jornais de TV acabaram usando essa pauta aí do Kagurabachi, velho. Descrito como um mangá meme, assim, um movimento global. Aí assim, todo mundo comentava, né, em todos os vídeos de mangá de Kagurabachi, que quando eu tinha 5 anos eu já assistia Kagurabachi. Quando meu avô, ele era bem novinho, ele falava sobre mim, ele falava pra mim sobre esse mangá incrível chamado Kagurabachi. Kagurabachi é um mangá que fez parte da minha linhagem. E assim, comentários muito engraçados, cara. Deixa um comentário desse aí nesse vídeo, que é muita resenha. Enfim, Kagurabachi lançou e teve um primeiro capítulo legal assim, né? Com muita ação, com já mortes de cara, com um pouco do plot do mangá sendo introduzido. E esse primeiro capítulo ele ganhou uma certa popularidade, né? Um certo hype. Beleza, até aí tudo bem. Depois a gente começa a ir desenvolvendo a história, né? Vou dar um resuminho pra vocês, rapidinho. A história, ela segue Chihiro. E Chihiro, ele é um jovem ferreiro, né? Ele é um aprendiz de ferreiro que ele quer se tornar tão habilidoso quanto seu pai. No primeiro capítulo a gente tem os flashbacks, né? Do Chihiro aprendendo com seu pai. E enquanto ele tá aprendendo, né? A gente percebe que o pai dele é um cara meio engraçado assim, meio atrapalhado, é um cara muito carinhoso. E ele vai explicando, né, como as espadas, elas são uma parte da alma do guerreiro. As espadas, elas precisam ser tratadas com muito carinho, né, com muito respeito. E a história vai se desenvolvendo, né? Kunishige Hokuhira era um renomado ferreiro que forjava espadas encantadas. No mangá de Kagurabachi, né, no mundo de Kagurabachi, a gente fica sabendo que no passado desse mangá
no mundo, né, desse mangá, no passado dele, houve uma guerra. Tinham várias facções no Japão lutando por território, e essas lutas elas eram utilizadas com espadas, né, com samurais, ninjas, que nem o Japão feudal, né, o Japão do período Sengoku, assim, mais ou menos. Então, essas lutas eram travadas por diversas facções disputando poder, e as espadas começaram a ficar obsoletas, né? Surgiu um novo poder, que é a magia, e diversos feiticeiros, né? Diversos magos acabaram surgindo nesse tempo, né? E estavam desequilibrando a guerra. A guerra começou a pender para o lado dos magos. E ninguém tinha uma solução para isso, né? Até que o pai do Chihiro, né? O Kunishige, ele imbuiu a magia nas espadas dele, que ele criou, né? E ele criou 6 espadas encantadas, né? E essas 6 espadas, elas acabaram ganhando a guerra. O Japão, ele venceu a guerra, né? Essa grande guerra de várias facções. E depois disso, o Kunishige, ele guardou as espadas, né? Ele trancou as espadas onde ele mora e parou de fabricar essas espadas lendárias, né? Nisso, os magos da guerra, eles continuaram na ativa, né? A Yakuza, que era uma família, né, de criminosos no Japão, ela foi se desenvolvendo, né? Teve filhos e filhos e filhos. E a Yakuza acabou dominando esses feiticeiros e tomando controle sobre todo o Japão, né? Nisso, a gente está no Japão de agora, né? Onde a Yakuza, ela meio que controla toda a magia e acaba sendo um polo de poder, né? Em outro polo de poder, a gente tem o governo, que são os Kamusabis. Os Kamusabis, eles são os samurais que venceram a guerra com as espadas do Kunihige. Esses samurais, eles viraram uma organização e meio que são o governo, né? Eles ditam as regras e tentam controlar as atrocidades que a Yakuza comete. Beleza? Enfim, tendo esse background aí do mundo de Kagurabachi, a gente vai acompanhando o Chihiro, né? Enquanto ele é pequeno, e o pai dele contando um pouco sobre a história das espadas e tudo mais. E passa um certo tempo, né? A gente observa que o pai do Chihiro, ele é morto por uma organização chamada Hitachi, onde os membros, eles têm uma tatuagem na mão. Essas pessoas, elas matam o pai do Chihiro, roubam todas essas espadas mágicas, e o Chihiro, ele entra meio que num caminho de vingança, né? Ele é desolado pelo trauma. Acontece um flashback, passam-se 3 anos, e o Chihiro, ele é apresentado, né, nos primeiros capítulos com uma sede de vingança absurda, cara. Um personagem todo de preto, frio, vingativo, que mais parece o Batman, velho, do Japão. Esse Kagura Batman, né, esse Batman do Japão, ele já começa procurando os Hitachi, procurando os assassinos do pai dele, e vai caçando um a um para tentar obter mais informações, né, sobre as espadas e eliminar, né, os vilões por vingança mesmo. A partir daí a gente vai conhecendo os personagens da obra, né? Nós temos o Shiba, que ele meio que é um personagem em apoio, né, do Chihiro. Ele também era um amigo do Kunihige nos tempos antigos, e ele meio que explica a história do mundo de Kagurabachi pra gente. Além do Shiba, a gente tem também o Soyo. O Soyo, ou Sojo, ele é um dos personagens que fazem parte da Hitachi, né, da organização que matou o pai do Chihiro, e ele possui uma espada mágica do Kunihige. Essa espada é a Kurogumo. Beleza? Nisso, o Chihiro, ele precisa enfrentar o Soyo para capturar a espada de novo, né? E eu também esqueci de falar que o Kunishige, antes de morrer, ele fez uma 7ª espada e deu pro filho dele, né? E o Chihiro, ele utiliza essa 7ª espada, que tem alguns poderes, né, de peixe, um peixe preto, um peixe dourado, um peixe vermelho.
E é bem interessante essa espada aí mágica do Chihiro. Aí vamos lá pro que me chamou a atenção do mangá, né? Agora que a gente já tem um background mais ou menos, o que eu gostei é que o mangá, basicamente, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. A gente sabe que o Chihiro, ele tá procurando uma vingança, ele não tem nenhum tipo de arco assim grandioso de desenvolvimento, ele não é um personagem que ele precisa ir pra escola, ir pra um treinamento, ele já é forte, assim, medianamente, né? Ele já é um pouco forte. E as coisas que ele vai aprendendo, ele aprende em batalha, velho. Batalhando lá, sangrando, levando uma pisa, aí ele vai aprendendo. Não tem nenhum coach assim, nenhum tipo de mentor. E a obra, ela não fica enrolando não, cara. Ela não fica com o personagem meio que conhecendo os outros personagens. O personagem, ele meio uns episódios que parecem filler, assim, né? Uns capítulos que são mornos. O mangá, ele é direto ao ponto, cara. O Chihiro, ele vai tentar matar a Hitachi. Aí de primeira ele não consegue, né? Matar todo mundo da Hitachi. Depois ele já vai pro cara que já tem a espada, do primeiro cara que já tem uma espada. Esse vilão, né? O Soyo, a gente, quando ele aparece na obra, a gente vê que ele é um psicopata, cara. Ele é um cara bem calculado, um cara frio assim, meio que distante. E ele também é um cara muito dedicado, velho. Ele era muito fã do pai do Chihiro. Nisso, ele conhece todas as espadas do pai do Chihiro. E também ele estudou toda a mecânica, assim, todas as técnicas do Kunishige para fazer as espadas. Só que como ele não é o pai do Chihiro, ele não conseguiu fazer, né? Ele não conseguiu replicar. Aí ele roubou a espada mesmo. Aí assim, enquanto o Chihiro ele batalha com o Soyo, a gente percebe várias mecânicas de cada espada, né? A gente percebe que quem possui essa espada mágica, ele não é um personagem comum, assim. Ele é cheio de mecânicas, assim, de batalha diferentes. Eles usam um poder de gelo, um poder de raio. Cada espada, ela possui uma mecânica própria, né? A Kurogumo, que é a segunda espada apresentada, né? Que tá na mão do vilão. Ela tem um poder, assim, de eletricidade e ela precisa recarregar, né? O usuário, ele não pode utilizar muito sem recarregar, né? Sem ter um tempo de pausa. E isso é muito interessante, né? Nas batalhas a gente vai vendo essas mecânicas da espada, né? Como funciona todo o poder da espada e como o guerreiro ele vai ter que meio que se moldar de acordo com a espada. Isso é muito interessante para um shonen, velho. A gente não tem poderes assim meio que específicos tão explicados assim em outros shonens. Beleza? Aí o segundo ponto é o contexto histórico que esse mangá traz, assim, mais ou menos. Em um período do Japão conhecido como Muromachi, que foi no século XVI, Muramasa Sengo, ou Sengo Muramasa, ele foi um famoso ferreiro japonês que ele era conhecido pela qualidade das suas armas, né? O Muramasa, ao invés de criar uma espada assim mais para decoração, uma espada mais para você passar para o seu filho, para o seu neto, o Muramasa ele focava-se em criar espadas que são perfeitas para matar. Ele focava na utilização das espadas para o combate mesmo, para a morte de outras pessoas, velho. Ele queria criar a espada mais letal assim de todo o Japão. E essa figura, né, do Muramasa Sengo, ele era um cara meio louco assim, um cara meio estourado e também muito religioso. A gente tem evidências que o Muramasa, enquanto ele forjava as espadas dele, né, com bastante técnica, às vezes ele surtava, pegava a espada quando se desentendia, né, com alguma outra pessoa e utilizava a espada para matar mesmo, cara. Ele era um cara meio louco assim, um cara meio estourado. E o Muramasa também, né, a gente tem todo o contexto que as espadas no Japão, elas são construídas assim, utilizando toda uma cerimônia, né, uma ritualística. E o Muramasa, ele era um cara muito religioso, assim, ele era um cara shintoísta. Acreditava em Onis, em deuses do Japão, em Amaterasu. E o Muramasa, ele meio que colocou a religião dele nas espadas. Haviam lendas, né, que o Muramasa, ele imbuía as espadas dele com uma maldição, com certo tipo de vontade própria, né, onde as espadas, elas tinham uma sede de sangue, elas eram encantadas assim por Onis, velho, por Onis.
que eram os demônios do Japão. Nisso, quando o portador da espada utilizava ela em batalha, ele se descontrolava, cara. Ele entrava em modo berserk, ele começava a matar todo mundo, velho. Ele ficava meio que descontrolado e ele não conseguia ser parado, cara. Nisso, essas espadas elas ganharam uma grande popularidade e viraram um problema público, assim, porque, tipo, as espadas eram muito boas, eram muito efetivas e as outras armas, né, as outras katanas, assim, espadas, não conseguiam meio que bater de frente, né? Aí era como se um criminoso, assim, meio que pobre, ele ganhasse uma bazuca, cara. Ele ganhasse uma arma laser e, tipo, a polícia não tinha como controlar aquele cara porque ele tinha uma arma muito poderosa. Aí isso se tornou meio que um tabu ali no Japão, né? Essas armas, as espadas do Muramasa, elas eram muito procuradas por causa disso, né? Vinham várias pessoas de vários países diferentes procurando essas espadas encantadas por essas lendas que ele recebia, que ele ouvia sobre essas espadas. Beleza? E nisso a gente percebe que o Muramasa, ele é o Kunoshige do Kagurabachi. Ele é um ferreiro assim famoso que criou uma espada encantada, assim, uma espada super poderosa. E essa espada ela meio que virou uma lenda assim e determinou uma ação crucial assim na guerra. Aí, assim, esse paralelo ele é interessante, cara. Saber que é baseado numa história real, assim, numa lenda que já existe no Japão. É muito interessante. E tem várias espadas, né? Uma espada chamada Kusanagi. Vários outros tipos de espada que eu não vou ficar citando aqui. Tranquilo? O segundo ponto, que é muito bem desenvolvido na obra, é a questão do armamento, né? No tempo da eleição, né, do Bolsonaro, na eleição do Lula, a gente teve várias discussões sobre essa questão aqui no Brasil, sobre se o cidadão comum ele merece ter uma arma, ele tem capacidade assim, sanidade mental para ter uma arma, para portar uma arma assim. E até hoje isso é uma certa polêmica, né? Tem pessoas que defendem o uso, tem pessoas que não defendem. E no mangá de Kagurabachi, a gente meio que reflete sobre essa questão, né, do armamento. Será que as pessoas elas merecem ter uma espada poderosa? Elas merecem ter uma arma poderosa em casa? O que os psicopatas, quando eles recebem uma arma tão grande assim, o que eles podem fazer, né? Como a arma ela meio que dá asas ao lado negativo, né, das pessoas. Como uma pessoa com a arma, ela também, ao invés de só cometer assassinatos, massacrar, ela pode usar a arma para se defender, né, e salvar outras pessoas. A arma também pode ser uma grande ferramenta para paz, né, para salvar as outras pessoas, para se defender de um roubo, de uma calamidade. E todo esse argumento assim, todo esse conceito, ele é muito interessante também na obra. Você refletir sobre armamento e é isso. E assim, falando um pouco mais sobre a obra, né? A minha opinião, eu acredito que Kagurabachi ele é bom porque ele vai direto ao ponto. Ele não é um mangá que enrola muito assim. O personagem, ele enfrenta os vilões, às vezes ele apanha assim, ele leva uma pisa. E tipo, mesmo ferido, mesmo machucado, ele já passa pra outra missão, velho. Ele já continua nesse caminho dele de vingança, de capturar as espadas e não para. E assim, o primeiro grande vilão, que é o Sojo, ou Soyo, esse cara, a gente pensa que o mangá, assim que ele aparece, a gente pensa que o mangá ele vai enrolar pra caramba, velho, pra apresentar ele. Que ele vai ser tipo um Orochimaru, assim, que aparece uma vez, aí passa um tempo do caramba, depois ele aparece. Ou outros tipos de vilões, né, como o Alforone do Boku no Hero, que aparece uma vez, faz uma merdinha ali, depois ele, só daqui a 100 capítulos ele aparece de novo. Mas não, esse vilão ele já aparece e tipo, a gente já vê uma demonstração de poder dele, né? Vários personagens assim do governo tentam enfrentar ele em conjunto e tipo, todo mundo morre assim de uma maneira bem visceral, velho, bem brutal, tá ligado? Tipo, 4 pessoas contra uma pessoa e todo mundo tem muito dano assim, é ferido, é morto e não ressuscita, cara.
as consequências, assim, dos danos, elas são sentidas nesse mangá, velho. O personagem, ele, se brincar, ele vai morrer mesmo. Se brincar, ele vai ficar decepado e vai ter que andar de cadeira de roda, cara. Ele não vai ressuscitar assim magicamente. E não é que nem One Piece, velho, que ele vai retornar assim do nada, que ele não morreu. A série, ela te mostra que o personagem, ele morreu mesmo, velho. Ele foi de base, ele foi de xereca, e ele vai voltar não, tá ligado? E eu achei isso interessante, velho. Esse primeiro vilão, ele já aparece, já tem uma demonstração de poder, e ao invés de ficar enrolando, né, pra o protagonista enfrentar o vilão, o protagonista, ele já vai sair na mão com o vilão, cara. Ele já vai sair na mão com o que tem, ele já é medianamente poderoso, né? E ele já vai enfrentando o vilão, cara. Ele depois aprende um pouquinho de batalha e vai enfrentar o vilão de novo, cara. E as batalhas, elas são muito boas, cara. A gente vai vendo como uma mecânica, ela enfrenta uma outra mecânica, e o personagem, ele precisa criar estratégias utilizando a mecânica da espada, né? Se o personagem, ele carrega pra bater, eu preciso esperar ele carregar, eu preciso fazer ele descarregar o poder dele em mim de uma certa maneira. A minha técnica também, ela não é tão poderosa em uma área, com um certo tipo de aspecto, mas em outro aspecto ela é mais poderosa. Aí assim, esse sistema de poder, esse sistema assim de combate, ele é interessante, velho. Ele deixa a gente meio que preso na obra. E outro ponto é que o Kagurabashi é um mangá novo, velho. É um mangá que começou no meme assim. Ele só tem 36 capítulos até agora. E o começo dele, ele, às vezes a galera fala que ele perdeu o hype, ele não é um mangá assim tão bom quanto ele deveria ser. Mas o mangá, ele começou agora, velho. Ele tá começando agora a mostrar os personagens. A história tá bem no começo mesmo. Tá meio que 10% assim da história ainda. E tipo, tem muito chão, mas muito chão mesmo pra história se desenvolver, cara. Para os personagens se desenvolverem aí, aparecerem outros personagens, aumentar o mundo da obra. E tem muito potencial, velho. Eu achei que é um mangá que vai ser o próximo grande shonen, se não já é, né? Depois que Jujutsu Kaisen acabar, que Boku no Hero acabar, eu acredito que Kagurabachi e Sakamoto Days vão ser os grandes shonens, assim, de ação frenética, cara, sem enrolação. Gosto muito disso. E é esse o vídeo de hoje, velho. Eu queria dar uma resumida assim sobre os pontos que eu gostei em Kagurabachi. Eu usei muitas informações do canal Sommelier de Anime, que é um canal que fala sobre muitos animes, né? Mas ele se foca em Kagurabachi, é um canal que fala bem pra caramba de Kagurabachi. E é isso, velho. Fica aí a recomendação pra vocês. E se vocês acharem outro mangá bom, podem me indicar aí nos comentários, meio que falar a opinião de vocês, né, sobre o vídeo, sobre esse formato. E eu só tenho a agradecer, véio, a todos vocês, realmente. Só tenho a agradecer a tudo que tá acontecendo na minha vida, velho. É isso, falou aí, seus Kagura Batman do caramba.